Bom dia, pessoal. Apresentar online do que Bom dia, viajar em presencial. professor. Olá, bom dia. Bom dia. Bom dia, pessoal. Bom dia a todos e todas. Yeah. Esperar dar 8h30 e a gente começa, pode ser? Emerson e Aline. Oi, Emerson, você que é meu apoio aqui? Isso. Me diga uma coisa, a Aline também tá ali. A respeito do tempo, eu não fui informada o tempo que cada um tem para apresentar e o tempo para discussão. Como é 1h30, imagino que seja meia hora por artigo. Aí, nessa meia hora, como que é a distribuição do tempo? Na verdade, os alunos gravaram um vídeo, né? Eles não haverá apresentação. Eu vou projetar os vídeos, aí em Aham. sequência, aí depois a gente tira para discutir. Ah, tá. Então o vídeo vai ser usado aqui. Isso, Entendi. A Os vídeos apresentação são bem será só no curtinhos, né? presencial. Isso, acho que é 8 minutos, se eu não me engano. É 7, eu vi alguns 7, 8. Uhum. E aí eles serão transmitidos em sequência e depois abre o espaço aí para. Para discussão. Tá. Aquele link de avaliação da sessão, você vai postar aqui ou eu posto? Eu posso postar. É porque tá uma instrução ali para eu postar, mas caso vocês Tá? já Eu já tenham pego em aqui. mente isso. Então tá quase na hora. E a instrução é começar exatamente às 8h30 ou espera um tempinho para ver se o pessoal chega? Não É que sei se bom, todos estão aqui, né, dos artigos, vão né? apresentar. Ah, tá. Mas aí, putz, quer esperar também? Quer esperar um pouco, Aline? O que vocês decidem? Por mim? Não, eu tô como suplente, você é quem manda. Então, inclusive, eu tô até aqui para bom dia a todos e para Uhum. perguntar se você está precisando de alguma assistência, emissão de alguma coisa. Tá, Não, né? Tá tá de boa. tranquilo. Então, eu não sei também como que funciona, porque eu mesma estava numa tela aqui do Zoom, fazia muito tempo que eu não usava o Zoom. Aí dizia assim, espera o horário para entrar. A hora que eu falei, deu uns 5 minutos, eu vou entrar. Na hora que eu cliquei para entrar, ele pediu para eu baixar o aplicativo, aí pediu outra coisa. Eu falei, meu Deus, se eu tivesse deixado pro horário, eu iria me atrasar, né? Então, talvez outras pessoas passem por isso também, não sei. Bom, vocês que sabem, a gente pode esperar um pouquinho aí. Tudo bem por vocês, os alunos, os que vão apresentar? Uns minutinhos, uns 2, 3 minutinhos. Acho que somos em 7. Bom, acho que vamos lá, né? Vou compartilhar aqui a tela, então, com o vídeo. Bom dia, então, a todos. Agora, formalizando, né, nosso início das sessões de apresentação de trabalhos aqui na SEMEAD. Eu sou Karen, eu sou professora aqui da Universidade Estadual de Maringá, em Maringá, no Paraná. Não sei quem conhece por aqui.
que nós temos um grupo de pesquisa forte sobre comportamento do consumidor, cultura de consumo, com a professora Olga Pepes, o professor Giovanni Vieira, professor Walter Vieira. Temos bons nomes aqui nessa área de pesquisa. E hoje estamos aqui, então, né, para tratar desse tema de comportamento do consumidor, com 3 trabalhos. Nós temos nosso tempo até às 10. Como o Emerson mencionou, né, que eu tinha essa dúvida, a sessão vai ser conduzida da seguinte forma: ele vai apresentar os vídeos que vocês prepararam inicialmente. São vídeos curtos e depois a gente abre para discussão. Ticiane, seu professor está informando que não está conseguindo acessar. Você tem informação sobre o problema específico que ele está enfrentando? De repente, se a gente souber especificamente o que é, a gente consegue ajudar, né? A Aline e o Emerson podem ir ajudando aí pelo chat, então. Porque aqui para mim não aparece assim nenhuma solicitação, exemplos de entrada. O que talvez, assim, é o que ele, pelo menos pediu para mim, eu acredito que tenha sido, na hora de logar. Aliás, você clica, ele pede para você logar com o mesmo login do CMEAD. Isso, E depois ele pede para baixar, pelo menos no meu, né, que eu não tinha o Zoom baixado, ele pediu para eu fazer o download, fazer a instalação, e aí que eu consegui entrar. Então a gente começa aqui com o trabalho da Maria Lima, Anne Santos, Mariane Silva, Eduardo Bezerra, Cristiane Costa. Emerson, não sei se você quer fazer mais alguma intervenção. Eu só gostaria de lembrá-los que o Emerson deixou o link ali, logo no início da conversa, né? Todo mundo já estava aqui, então todo mundo pegou o link, que é o link de avaliação da sessão. É para vocês avaliarem ao final da sessão. Depois, no final, a gente relembra de novo a respeito dessa atividade, mas caso vocês queiram já guardar o link, está ali disponível. Emerson, é com você. Só comentando que se vocês não ouvirem o som, apesar, eu cliquei ali para compartilhar o som, mas se vocês não ouvirem, me avisem que aí eu paro e interrompo e volto a compartilhar. Quer dar um play para fazer um teste? Daí qualquer Tá. coisa você já volta. Prezados, saudações. Beleza. Então, vou colocar. Podemos iniciar então? Sim. Beleza, vamos lá. Prezados, saudações. Iremos apresentar o artigo com o título traduzido para o português: Entre Valores, Lembranças e Vivências, investigando o caminho das roupas de segunda mão e a experiência do consumidor em brechós. Maria Isabel, a autora, e eu, coautora Anne Caroline, iremos representar os demais coautores, a doutora Mariane, o mestrando Eduardo e a doutora Cristiane, todos vinculados à Universidade Federal de Pernambuco. Na parte introdutória do artigo, trazemos que o mercado da moda tem sido construído com base na lógica do fast fashion, em que a produção é caracterizada em larga escala, de maneira rápida, a preços baixos, influenciando o consumo excessivo e o descarte desnecessário. Com o descarte em excesso, é fundamental destacar a revenda de itens em estabelecimentos comerciais que os redistribuem e, por meio desses canais, as roupas de segunda mão encontram novos donos. A interação com roupas de segunda mão adquiridas por diferentes motivos pode ser um fator determinante na exploração futura ou na continuidade do consumo através de brechós, que representa uma categoria de negócios que facilita a compra e venda de artigos de segunda mão. A partir disso, forma-se uma experiência de consumo que ocorre quando os processos mentais facilitam a interação do consumidor com os produtos, especialmente quando há experiências ou recomendações anteriores. Diversas discussões científicas têm se dedicado ao uso de roupas de segunda mão, porém os estudos sobre o impacto do consumo prévio de roupas de segunda mão na experiência do consumidor de brechó ainda são limitados. Assim, a pergunta que norteia essa pesquisa é: como o uso prévio de roupas de segunda mão contribui para a experiência do consumidor em brechós?
Partindo para o referencial teórico, trazemos os caminhos percorridos pelas roupas de segunda mão, considerando diferentes comportamentos de descarte. Ao relacionar o comportamento de descarte com preocupações de sustentabilidade, a literatura apresenta várias trajetórias que as roupas de segunda mão podem seguir, e essas são apresentadas na figura 1. O descarte permanente, subdividido em doação, troca e venda, e o descarte temporário, subdividido em empréstimo e aluguel. O segundo ponto fala sobre a experiência e consumo. A experiência é fundamental para determinar a percepção do cliente em relação ao seu processo de consumo, e ao entender as necessidades do cliente, é possível direcionar melhor a jornada da experiência, tornando-a mais positiva e valorosa. Conforme a figura 2, a literatura traz as dimensões extrínseca versus a intrínseca, enquanto a dimensão auto-orientada versus a orientada para os outros. Essas dimensões resultaram em 4 valores: o econômico, o hedônico, o social e o altruísta. E por último, a experiência no brechó, que volta-se aos valores percebidos pelos consumidores, como, por exemplo, o valor hedônico, que envolve as sensações e emoções ligadas ao prazer e à felicidade do consumidor. O valor econômico, relacionado ao preço acessível das peças. A vivência da moda, onde o consumidor pode criar e aperfeiçoar seu estilo, reforçando sua personalidade. E, por fim, o valor altruísta, uma vez que a reutilização de roupas minimiza os impactos ambientais causados pelo descarte excessivo de roupas. Na metodologia, esse estudo tem natureza qualitativa, adotando objetivos exploratórios a partir da pesquisa qualitativa básica, realizada no município de Caruaru, Pernambuco, um dos maiores polos têxteis do Brasil. A seleção dos participantes ocorreu de 2 formas e, além disso, os critérios de seleção para a participação foram 3. O indivíduo deveria ter mais de 18 anos, residir na cidade de Caruaru e ser consumidor de brechós. O quadro 1 traz o resumo sobre os participantes. A construção de dados foi realizada por meio de entrevistas em profundidade e semi-estruturadas, analisadas a partir da análise semiótica, utilizando as 3 categorias de Peirce como fundamentação. A análise dos resultados ele foi dividido em 3 partes e compilada em um modelo. Na primeira parte, a gente fala sobre roupas de segunda mão, né, sobre os caminhos de roupas de segunda mão, que foi dividido em 5 partes. Nesse momento, o indivíduo tanto faz a ação como recebe, como é a questão da doação. Porém, para ele perceber que as roupas de segunda mão têm valor monetário, precisa de ter um gatilho, algo que leve ele a ter sua primeira experiência de consumo. Esse gatilho pode advir de grupos sociais, pressões sociais, empatia ou curiosidade. Também é percebido alguns valores nesse momento, como valor econômico, altruísta e hedônico. Ao passar do tempo no processo de consumo, né, em brechós, esses valores eles vão trazendo subcategorias, como é a questão do valor econômico, trazendo questão de justiça, longevidade e confiabilidade. O hedônico traz o senso de autorrealização, pertencimento e diversão. Também surge um novo valor, que não é percebido na primeira compra, mas sim com o passar do tempo. O valor social, trazendo a questão de reconhecimento, prestígio e autenticidade. E, por fim, a expansão do valor altruísta, ao gerar, né, uma conscientização ambiental nesse indivíduo. Como contribuições, eu trago a questão de desenvolvimento de subcategorias de valores. Também temos a criação do modelo da experiência desse tipo de consumo e indicações de algumas estratégias para a expansão desse mercado. Como limitação, trago a
que foi negativo, né? Não ter trazido fatores negativos no consumo de roupas de segunda mão. E também, como indicações futuras, trago a questão de analisar bazares e fazer uma pesquisa quantitativa utilizando essas subcategorias de valores. Muito bem. É, muito bacana esse trabalho. Quem está aqui representando? Acho que é a Maria Isabel, né? Ah, a Anne tá aí também. A Anne é desse também, né? Isso, tem eu, tem a Anne, e foi muito bom também que Eduardo eu vi agora nessa chamada. Não sabia que ele ia participar, mas ele está aqui presente, que também é É um autor. Eduardo Luiz? Isso, ele também é um autor. Nós três Ah, estamos aqui para representar. Viemos em legal. peso. Parabéns pelo trabalho de vocês. Pessoal, então é um tema assim em ascensão, né? Cada vez mais discute-se o consumo em segunda mão, principalmente de vestuário, que tem um impacto significativo no meio ambiente, à medida em que o descarte de encerrar a vida útil daquela roupa em determinado momento gera um lixo que acumula e não tem o resíduo, ele dura muito tempo na natureza, né? Não existem muitas formas, especificamente aqui no Brasil, de lidar com isso ainda. Então, o uso em segunda mão, ele é bastante importante, tanto do ponto de vista de fenômeno cultural, né, de peças que ainda podem ser utilizadas, quanto uma perspectiva de sustentabilidade, de longevidade também para a natureza. Eu estou vendo que, Eduardo, você já está com o próximo aí. A ideia é colocar a apresentação dos três já para depois discutir, é isso? É isso, é. Aí a gente depois. Ah, tá, eu tinha Mas entendido pode, que mas não, mas pode falar, você pode seria. comentar. É, só um comentário, né? É que eu Então, acabei fechando também sem querer a o guia anterior. do outro, mas se Não, quiser eu tudo volto bem. aqui. Eu abro aqui de novo o vídeo. Mas agora eu entendi a dinâmica. Então, é os três vídeos para depois toda a discussão. Isso. Isso, tá. Mas se quiser, eu volto o vídeo ali, não Não, tem, não precisa não, não precisa tem não. problema. Então, é bastante interessante o trabalho, a gente avaliar o impacto desse tipo de consumo em brechós na experiência do consumidor. Eu tenho aqui algumas questões para perguntar depois, para a gente discutir, mas eu vou deixar então para o momento seguinte. Vamos para o próximo. Então, esse é do Bruno Almeida Abreu de Souza, Eliane Berlato, Eduardo Eugênio Spers. Vamos lá. Bom dia, meu nome é Bruno Almeida Abreu de Souza, eu sou aluno da Universidade de São Paulo, da unidade Exalc, e esse trabalho, a Comparison of Ad Attitude Reception Between In-Game Advertisements in Western Japanese Games, foi feito sob a orientação dos professores Eliano Bielato e Eduardo Eugênio Spes, da mesma universidade. Começando falando de alguns conceitos, o estudo se baseia na prática de colocar propagandas de produtos reais dentro de jogos eletrônicos, também conhecido como in-game advertisement. Ao contrário dos advergames, em que o jogo é feito com o propósito de servir de propaganda, IGAs são inseridos em jogos não diretamente associados, de maneira similar a patrocínios em programas de televisão, como novelas. Estudos anteriores nos mostram que IGAs afetam negativamente a experiência dos jogadores, quando leva à quebra de imersão com o mundo do jogo. Levando em consideração que o Japão é um dos produtos de videogames mais influenciais do setor e que a proliferação de mídia japonesa levou a uma espécie de exotismo em torno da sua cultura, o trabalho tenta descobrir se os jogadores ocidentais reagem de maneira mais positiva a propagandas dentro de jogos japoneses, em comparação com dentro de jogos ocidentais. A origem cultural dos jogos eletrônicos alterará a percepção dos indivíduos que já se dizem ser fãs de mídia japonesa, ou eles reagirão a EGAs de formas similares? E se existe uma diferença, o motivo disso é realmente o exotismo da cultura estrangeira não familiar? Esse estudo se baseia na suposição central de que alguns espectadores rejeitam o significado pretendido da publicidade em jogos, especialmente quando o contexto cultural do texto é diferente do seu.
Hall sugere que o significado de um texto é construído pela interação entre o criador e o leitor, influenciado por ideias repetidas em contextos culturais específicos. Assim, os leitores têm preconcepções que moldam a maneira como percebem um texto, tornando a leitura algo subjetivo em vez de objetivo. A teoria da recepção também defende que o significado de um texto é construído pelo público com base em seus contextos pessoais, não apenas na leitura literal. Essa abordagem vê o espectador e o criador negociando o significado, e de outra forma, a mídia também vai expor significados culturalmente aceitos que vão ser reinterpretados por leitores de outros contextos. O método utilizado foi qualitativo, através de entrevistas semi-estruturadas, tentando descobrir as opiniões dos participantes sobre os IGAs observados. Foram 9 participantes ao todo, cada um observando clipes de vídeo curto de IGAs do mesmo tipo, um do Ocidente e outro do Japão. Todos os jogos escolhidos foram de franquias populares, com 9 participantes e 3 duplas de jogos. Cada dupla foi observada por 3 participantes, e depois foram realizadas as perguntas. Os participantes foram escolhidos de forma aleatória, mas não probabilística e proposital. Fóruns onde pessoas discutiam sobre mídia japonesa foram visitados, e aqueles interessados que batiam com as condições de seleções foram convidados a participar. O perfil dos candidatos acabou sendo, em sua maioria, caucasiano dos Estados Unidos. Os resultados foram divididos em 2 sessões. Primeiro, identificou-se na fala dos participantes os fatores que influenciaram sua recepção aos EDAs, para depois analisar a diferença de suas visões. Participantes geralmente preferiam anúncios que não percebiam como direcionados diretamente a eles. O desagrado era um sentimento comum sempre que sentiam que o anúncio era muito evidente ou tentava vender algo de forma muito direta. Um exemplo disso foi visto no clipe de DJ pertencente ao jogo Final Fantasy XV, onde um amigo do personagem principal o puxa de lado ao ver um caminhão da marca Cup Noodles e inicia uma missão, que é uma tarefa do jogador em troca de uma recompensa, pedindo que ele encontre ingredientes para adicionar ao produto. Durante o processo, o amigo elogia o produto repetidamente. Essa troca foi vista como artificial por alguns dos participantes entrevistados. Quanto mais sutil a colocação, mais favorável os participantes foram à sua presença, sendo mais compatível com o ambiente digital do jogo. Outro fator frequentemente mencionado foi a imersão. Alguns participantes eram totalmente contrários à presença de DJs por acreditar que sempre afetam ela negativamente. A propaganda ser coerente com o mundo do jogo é, na visão deles, sempre preferível. Os DJs que contribuíram para o realismo do ambiente e a imersão dos participantes receberam melhor feedback, especialmente quando eles conseguiam associar a implementação do DJ a algo que já viram ou vivenciaram, como cartazes eletrônicos rodeando campos de futebol. Fazendo a comparação direta, os diálogos não suportam a hipótese de que existe um viés a favor dos jogos japoneses. Em geral, houve pouca variância nos DJs, e a variância que teve não foi consistente a favor de um. O primeiro trio, que observou exemplos de DJs interligados às mecânicas do jogo, necessitava de input dos jogadores, foram que tiveram as preferências mais diversas e extremas. Enquanto um participante preferiu o clipe ocidental, em que a inserção de publicidade não era mencionada pelos personagens, vendo ela como menos prejudicial à imersão do que quando os personagens falavam sobre ela, que era o que o exemplo japonês fazia. Enquanto isso, outro participante tinha uma opinião diretamente oposta. Os outros trios, embora tenham mostrado uma preferência pelos jogos japoneses, a opinião que eles tinham em relação aos DJs variou pouco, e suas críticas e preferências foram explicadas de maneira clara como não relacionadas à cultura de origem do jogo. A maioria dos participantes não conseguiu identificar nenhum elemento específico à cultura japonesa nos clipes de jogos dos países. E aqueles que notaram algo não tiveram um consenso. Um participante, por exemplo, afirmou que propagandas de DJs japoneses tendem a serem mais sutis, enquanto o outro afirmava o contrário, que as propagandas ocidentais tendem a ser menos óbvias do que as japonesas. Em conclusão, os resultados batem com pesquisas anteriores sobre a teoria da recepção e imersão de IGAs. A percepção de um participante sobre se os anúncios eram invasivos e afetavam a imersão foi o principal fator na recepção deles, o que coincide com pesquisas anteriores sobre a eficácia de IGAs. Além disso, os fatores que determinam o que um indivíduo considera mais sutil e imersivo variaram de acordo com a interpretação subjetiva dos participantes da mídia. Em geral, os anúncios vinculados aos elementos de gameplay, ou seja, de input dos jogadores, foram recebidos de forma mais negativa do que os anúncios que o jogo mostrava ao jogador de maneira obrigatória, que por sua vez foram menos favorecidos do que os anúncios focados em recriar experiências realistas, que foram inseridos no fundo do cenário do jogo. Quanto menos a interação direta do jogador e menor a quebra de imersão, mais favorável foi a recepção, com a cultura de origem do jogo não tendo um impacto notável.
Falando um pouco então das limitações que a gente teve no trabalho, uma delas foi o tamanho de amostra pequeno, devido aos tempos e recursos que nós tínhamos disponíveis. Outro foram que os participantes foram selecionados aleatoriamente, porém a maioria acabou tendo o mesmo perfil, americanos caucasianos. E isso pode ter resultado em um viés nos diálogos. Algumas pesquisas futuras que poderiam ser feitas seria replicar o estudo com uma amostra maior ou com um controle mais rigoroso sobre a seleção para garantir uma população mais diversificada. E também poderíamos padronizar a apresentação dos IGAs, focando somente em um tipo, em vez de três diferentes, diversos. Aqui estão algumas referências que nós utilizamos. E é isso. Muito obrigado pela apresentação. Ótimo, obrigada, Bruno. É o Bruno só que tá aí, Bruno? Tem mais alguém? Acho que não, né? Eu estou aqui. É só você que está aqui do trabalho, né? Sim. Parabéns pelo trabalho também. É um tema que me interessa bastante, esse tema sobre jogos. Minha tese foi sobre jogos. E bastante interessante essa questão da percepção a respeito da propaganda imersiva ali nos jogos e como a nacionalidade, né, a origem daquele jogo vai interferir na percepção da propaganda. Eu acho que é um estudo ainda que pode ser bastante explorado, né, em novos estudos e me trouxe aqui algumas reflexões também. Eu vou deixar para o momento de reflexão. A princípio, muito bacana. Vamos para o terceiro, então. Tiziane, ele conseguiu entrar, seu professor? Não reparei isso. Não, estarei aqui representando o nosso Ah, ele trabalho. desistiu, então? Desistiu. Mas tudo bem. Tudo bem, então, vamos lá. Pode seguir? Olá, pessoal. Eu sou Ticiane Santos Oliveira, aluna de doutorado em administração da Universidade Estadual do Ceará, e vou apresentar para vocês a pesquisa intitulada Do Sentimento à Ação: o efeito da conexão social na relação entre nostalgia e intenção de compra. Essa pesquisa foi desenvolvida juntamente com o meu orientador, que é o professor Márcio de Oliveira Mota. Por conceito, a nostalgia, ela é um fenômeno emocional que conecta indivíduos às suas memórias passadas e é caracterizada por uma saudade agridoce desse passado. A nostalgia tem sido muito utilizada como uma estratégia entre as marcas, entre determinadas empresas, para engajar os consumidores. Por quê? Porque ela opera como uma ponte emocional que frequentemente resulta em aumentos tangíveis na intenção de compra. E é possível a gente observar como esse fenômeno da nostalgia, ele tem sido muito utilizado, né? O exemplo que eu trouxe aqui foi o da propaganda da Volkswagen, que conseguiu evocar essa forte sensação de nostalgia, reforçando essa identidade cultural brasileira e a conexão emocional com a audiência. E outro exemplo é o filme Divertidamente 2, que trouxe aí e introduziu a personagem que personifica a nostalgia, como essa senhorinha aqui. Isso destaca esse papel que a emoção tem nas experiências humanas e na capacidade de conectar o presente com as memórias afetivas do passado. Com base nesse contexto, buscou-se investigar a mediação da conexão social na relação entre nostalgia e intenção de compra e como é que essa mediação é influenciada pelo sexo dos consumidores. Aqui eu trouxe um modelo conceitual proposto, mostrando as 4 hipóteses que foram testadas na pesquisa, onde a hipótese 1 seria para verificar se a nostalgia afeta diretamente a intenção de compra. A hipótese 2, a conexão social medeia a interação entre a nostalgia e a intenção de compra. A conexão social afeta diretamente a intenção de compra. O sexo modera a relação entre conexão social e intenção de compra. Para medir a nostalgia,
utilizou-se a escala Pini, de Newman, 2020. Para medir a conexão social, foi utilizada a escala de Lee Robbins, 1995. E para medir a intenção de compra, foi utilizado o instrumento de Spear e Singh, 1993. Os dados foram tabulados e analisados pelo JASP. Utilizou-se uma análise fatorial confirmatória e para análise de mediação moderada, utilizou-se do modelo 15 de mediação moderada de Hayes, tá? A pesquisa foi realizada com 279 participantes, onde 80,3% desses participantes eram do gênero feminino, 71% dos participantes estavam em programas de pós-graduação. Isso foi considerado importante, pois reflete um alto nível de educação que pode influenciar a compreensão e a expressão desses sentimentos nostálgicos, e 68,5% concilia estudos com trabalho, o que também pode sugerir um estilo de vida dinâmico que pode afetar tanto as relações sociais quanto as decisões de consumo. Então, rapidamente aqui sobre os resultados. Para a escala de nostalgia, os resultados apontaram ajuste adequado, conforme índices aqui de TLI, CFI, RNCIA. Todas as cargas fatoriais também apresentaram resultados significativos e boa consistência interna. Também para a escala de conexão social, os resultados apontaram ajuste adequado, de acordo com os índices que estão aqui descritos. Os indicadores de consistência interna da escala também apresentaram resultados excelentes, além de cargas fatoriais significativas e com magnitude necessária. O mesmo ocorreu para a escala de intenção de compra, onde os resultados também apresentaram um ajuste adequado do modelo. RNCIA, TLI, CFI, tudo aqui para que possa ser verificado. Solução fatorial também apresentou cargas fatoriais significativas e com magnitude necessária para a saturação dos itens. Com relação à mediação moderada, os resultados do modelo apontaram um efeito total de nostalgia na intenção de compra, confirmando a hipótese 1. Não foi possível observar a relação entre nostalgia e conexão social, mas sim entre conexão social com intenção de compra. E foi possível, dessa forma, confirmar a hipótese 3. Sendo assim, não foi possível confirmar os pressupostos da nossa análise de mediação, e nesse sentido, não foi possível confirmar a hipótese 2. Gênero não apresentou impacto significativo na intenção de compra, refutando a hipótese 4, bem como a interação entre gênero e nostalgia. E quanto aos efeitos do modelo, os resultados apontaram que o impacto da nostalgia na intenção de compra apresentou relações significativas entre sujeitos do gênero masculino e do gênero feminino. Mas o efeito mediador não apresentou mudança substancial para pessoas de gênero masculino e feminino. Os achados desse estudo reforçam o papel importante da nostalgia como preditor direto da intenção de compra, destacando seu potencial como ferramenta de marketing para influenciar o comportamento de compra, e está alinhado com a literatura existente, que identifica que a nostalgia tem um impacto significativo na intenção de compra. A expectativa de que a conexão social funcionasse como um canal potencializador, através do qual a nostalgia exerce seu efeito, não foi corroborada. E esse resultado sugere que a nostalgia pode operar através de mecanismos psicológicos distintos que não envolvem necessariamente a conexão social. Além disso, a ausência da moderação pelo gênero na relação entre conexão social e intenção de compra pode indicar que as influências sociais na intenção de compra são universais e não variam significativamente entre diferentes gêneros. Essa constatação também está em concordância com pesquisas que mostram que a confiança e a interação em plataformas de comércio social influenciam a intenção de compra de maneira consistente, independentemente do gênero. Então, de considerações finais, a gente tem que essa pesquisa buscou investigar a relação, buscou investigar a mediação da conexão social na relação entre nostalgia e intenção de compra, e como essa mediação é influenciada pelo sexo dos consumidores. Os resultados evidenciaram que a nostalgia exerce, sim, um efeito direto significativo na intenção de compra, porém, contrariando as expectativas, a conexão social não mediou significativamente essa relação. A análise não identificou também diferenças significativas nos efeitos baseados no gênero, indicando que a influência da nostalgia na intenção de compra é forte, é robusta, independentemente do gênero do indivíduo.
E através desses resultados, é importante considerar que a conexão social, embora ela seja relevante, pode não ser o canal através do qual a nostalgia exerce a sua influência, indicando que outras abordagens emocionais ou psicológicas podem ser mais efetivas. E com base nisso, sugere-se que novas pesquisas sejam feitas para corroborar ou contrariar os resultados dessa investigação. Muito obrigada pela atenção e até mais. Muito bem, muito obrigada, Ticiane, pelo seu trabalho, parabéns. É bastante interessante também. Enquanto a gente vai escutando o vídeo, a cabeça da gente fica meio que fervendo, né? Tentando, ao mesmo tempo, entender como foi feito, né? O que que significa isso, esse conceito, que poderia intervir ali, que outro conceito poderia intervir para representar essa mediação. Eu também tenho um estudo sobre nostalgia. Eu fiz o meu era qualitativo, eu fiz naquela época do. Ah, não, eu fiz. Era qualitativo e quantitativo. Naquela época do Pokémon Go. Então, o foco era estudar os jogadores e como essa nostalgia influenciava aquele movimento forte que teve logo que lançou o jogo e todo mundo corria para caçar os Pokémons. E eu estudava justamente essa relação entre a nostalgia e a intenção de compra. Então, Essa parte de jogos, né, está muito presente nos estudos da nostalgia, porque é um movimento que faz com que as pessoas se sintam pertencentes a um grupo, e isso sim, acaba resgatando ali algumas identidades, né, que é uma característica muito forte, né, uma faceta muito forte da nostalgia, a e, identidade, as memórias, e, esses tempos bons, né, os bons tempos que a gente vivia. Tudo isso. legal também essa perspectiva dos jogos, colecionadores, né? Também envolve essa perspectiva de nostalgia. Isso tem vindo muito forte no mercado, né? Diversas marcas estão usando aspectos de nostalgia para chamar a atenção do consumidor. Bom, vamos lá então, Emerson. Podemos liberar a discussão? Sim, sim, pode. Então, agora a gente abre para discussão, né? Para participação de todos. Então, nós temos os 3 artigos. O primeiro falou sobre as roupas de segunda mão compradas em brechós e o impacto disso na experiência do consumidor. O segundo artigo falou sobre o uso de propaganda em jogos, a percepção sobre essas propagandas em jogos de diferentes nacionalidades, principalmente focando no ocidental e oriental, e como os consumidores ocidentais percebiam essas diferenças. E agora o terceiro, falando sobre essa relação entre nostalgia, intenção de compra, mediado pela conexão social e moderado pelo sexo. Então, ficamos abertos a perguntas para interagir aqui com o pessoal, com os autores. Quem quiser falar, pode abrir o microfone e ficar à vontade. Eu vou só pontuar algo que eu achei muito interessante com relação à primeira pesquisa, né, que foi apresentada, que foi roupas de segunda mão, compradas em brechó e o impacto disso no comportamento do consumidor. E foi pontuado, inclusive, por ti, né, Karen, a questão de sustentabilidade, que isso envolve a sustentabilidade, questões culturais, né? E até mesmo acessibilidade econômica, né? Eu vejo que isso é algo que está crescendo, e eu entendo também que essa crescente é muito pelo comportamento que vai mudando, né? O comportamento da sociedade que vai mudando de acordo com tudo que acontece aí no mundo, né? Isso envolve até essa questão de consumo consciente, né? Sim. Até essa parte de você resgatar alguma coisa vintage, né? Algo Uhum. retrô, que também acaba entrando muito aí nessa pegada de é, eu vou consumir algo vintage, e isso acaba sendo considerado uma certa moda também, né? Enfim, Uhum. então achei bem interessante e requer até mais estudos, eu penso, da própria área da administração, né? A gente vê às vezes a gente vê áreas
que estudam questões sociais muito voltadas para outras áreas e não tanto para a área da administração. São poucas sub-áreas ali, né, que se interessam em estudar isso. Eu acho muito interessante. Uhum. Uma coisa interessante que você botou no meu trabalho é a consciência ambiental. Porém, esse é o último valor que eles adquiram. Eles passam por outros valores, eles têm a experiência primeiro, ele vê a questão do econômico, do hedônico, vê o valor social, e depois que ele tem esse contato, né? Ele, esse contato profundo com esses valores, depois ele vai começando a ter consciência. Esse mercado tem também como positivo a questão do ambiente. Estou fazendo um bem Uhum. para a sociedade, para o meio ambiente e tudo mais, consumindo nesse mercado. Mas Sim. é um dos últimos aspectos a ser encontrado. É interessante você ter tocado nesse ponto, porque é justamente o que eu anotei aqui. Eu fiz um estudo, faz uns 2 anos, que era um estudo de mercado, ele não era científico. É, era para uma empresa que queria abrir um, um negócio de aluguel de roupas casuais. Então, a gente vê bastante aluguéis de roupas de festa, né? Roupas que são eventualmente mais caras ou vão ser usadas uma ou outra vez. E esse era um negócio de aluguel de roupas casuais, que tem crescido bastante, principalmente nos grandes centros, né? Ah, eu quero alugar uma saia, eu quero alugar uma blusinha, eu quero alugar uma camisa, né? Roupas que a gente usa no dia a dia para ir numa reunião, né? Ou para ir num jantar, algo assim que eu não quero gastar para comprar aquela roupa, eu posso alugar e com isso ter esse closet compartilhado, que é o tema que a gente encontra na literatura. E nesse estudo, a gente investigou sobre esse comportamento sustentável. E a gente verificou que quem tinha esse comportamento de gostar desse tipo de negócio, de compartilhar roupas, que ter acesso ao usado, né, a segunda mão, que é bem o tema do seu trabalho, eram pessoas que tinham outras práticas sustentáveis no seu comportamento de consumo. Então, era pessoa que tinha um descarte correto do lixo, era pessoa que usava a água de maneira sustentável, sem desperdício. Existe uma escala, e aí até para futuramente você, se você pensar em dar continuidade no trabalho, de repente quantitativo, existe uma escala para avaliar comportamento sustentável. Eu não me lembro agora de onde ela vem, mas existe uma escala para isso que mostra lá, se eu não me engano, são 11 itens e se a pessoa tem ou não aquele tipo de comportamento. Eu E aí a gostaria gente, depois de ver. e aí a gente viu que essas pessoas que tinham interesse na segunda mão, elas tinham esse comportamento sustentável em outras áreas da vida. E aí, quando você fala, né, que ele aparece por último, essa percepção de benefício para o meio ambiente, eu falei, talvez o que aparece por último é a percepção de que esse comportamento está afetando, mas que a pessoa já tem um comportamento de consumo na sua vida diária que é sustentável de maneira geral, entende? Eu acho que não, sabe por quê? Ah, Por causa que aqui depende do contexto. Aqui, essa pesquisa foi feita em Caruaru, que é um polo têxtil. Isso que, uhum, inclusive, agora, Isabel, né? Que É, os grandes desafios da pesquisa foi justamente o contexto. uhum, Caruaru está presente no APL, no Arranjo Produtivo Local, que é uhum, 3 cidades aqui da região, Caruaru, Toritama e Santa Cruz. Então, são inúmeras fábricas de confecções, né? Então, aqui é muito forte essa questão do fast fashion, né? Da moda rápida. Então, uhum. comparado o número de brechós para o número de lojas, né? Que utilizam esse tipo de produto, é um número inferior, muito pequeno. Então, Uhum. o número de consumidores de brechó é um número ainda muito pequeno, porque é muito mais fácil para o pessoal ter esse tipo de consumo, né, dessa moda rápida, desse contexto de roupas de modinha, e aí crescer esse sentimento
de compartilhar, de vender, de alugar, de emprestar. Então, foi um grande desafio, inclusive, em encontrar pessoas que participassem da pesquisa, justamente porque ainda não é um mercado tão forte nesta região. Uhum. Incluindo essa questão da sustentabilidade, ainda é um dos grandes problemas para a nossa região do APL, pela quantidade de fábricas, de lojas, de empreendimentos familiares pequenos que ainda não têm uma tecnologia que contribua para o meio ambiente, para o consumo sustentável, para a produção sustentável, principalmente quando a gente fala das lavanderias de jeans, que são Uhum. uma questão, é um problema muito forte na cidade de Toritama. Então, um dos grandes desafios do desenvolvimento da pesquisa na região e que justamente traz um diferencial no nosso trabalho é justamente esse campo, né? A gente ter feito nessa cidade, porque nós fizemos as entrevistas com as pessoas que, de fato, elas tiveram todo esse consumo prévio e, de fato, a partir desse consumo prévio, elas viraram consumidores dos brechós e têm toda essa cultura já, tanto nelas quanto nos familiares, né? Principalmente os familiares e amigos. Então, se quiseres continuar, desculpa, mas é porque está com a fala pronta, já dando o momento. Quer Eu... complementar, Maria Isabel? Não, pode falar, pode falar. Não, eu acho que a Anne deixou bem claro. Obrigada, Anne. E também, professora Karen, o nosso artigo chama a atenção, como a Anne justamente falou, essa questão dos construtos sociais vividos por essas pessoas, né? Que já experimentaram o brechó, ou na infância, ou na troca de roupas, um irmão mais velho que deu ao irmão mais novo. Então, existe essa experiência prévia que nosso artigo chama a atenção a esse fato e que aí as pessoas já estão inclinadas à adesão de roupas de brechó justamente por essa vivência, por esse costume, né? Então é uma pessoa mais propensa a ser sustentável em seu comportamento também. E Uhum. isso implica muito nas próximas gerações, né? As pessoas que vivem isso hoje podem replicar isso nas suas vivências futuras e isso pode contribuir de fato com a sustentabilidade. Então, o nosso artigo chama a atenção para os valores depositados nesse comportamento, né? Como Maria Isabel muito bem colocou, o valor sustentável, mas também o altruísta, né? E a Uhum. amplitude desse valor social que foi colocada como resultado do nosso estudo. Uhum. Muito interessante. Eu tenho a impressão de que é um comportamento que as novas gerações vão ter esse comportamento de forma mais enraizada, né? Eu tenho a impressão por conta do meu filho. Eu tenho um filho de 18 anos e ele já espontaneamente, eu nunca comprei em brechó. Ele já chegou em casa, mãe, comprei isso aqui num brechó, olha que legal, né? Olha essa calça, olha essa bolsa. Então, assim, como se é como a Tiziane falou, como se aquela peça tivesse uma história, né? E ele tá carregando essa história com ele. Então, é algo bem interessante e eu penso que as novas gerações vão começar a mudar esse cenário, né? Desse consumo desenfreado de roupas, movimentado pelo fast fashion. Obrigada, Aline, compartilhou aqui no chat aí, pessoal, do artigo, alguns estudos com escalas de comportamento sustentável, caso vocês queiram utilizar em estudos futuros também. Obrigada, Aline. Vou pegar aqui, viu? Muito obrigada, Aline. Vamos discutir um pouquinho, então, o das propagandas. Eu tenho uma pergunta para o Bruno. Porque eu achei, o que me chamou mais atenção aqui, nesse contexto desse estudo, é que a expectativa era de que, pelo contexto cultural,
os jogadores iriam preferir as propagandas no jogo de origem ocidental. É isso, né? E eu já fiquei pensando o contrário. Fiquei pensando, a gente costuma valorizar mais. Eu não sei se isso é algo cultural nosso brasileiro, mas a gente tem o costume de valorizar mais o que é externo, né? Quando é algo externo, parece que chama mais atenção. Então, eu fiquei imaginando se não seria o contrário, o jogo que tivesse origem oriental, não, a propaganda dentro dele não chamaria mais atenção por eu estar num jogo que fosse teoricamente externo. Mas eu vi que vocês encontraram diferentes percepções, não conseguiram chegar numa conclusão específica a respeito disso, né? E talvez está muito direcionado nisso, vai depender muito da pessoa, ou é claro, é um estudo exploratório ainda qualitativo que vai avaliar, mas é aquilo que a gente costuma chamar, não sei se nas regiões de vocês, né? Nós estamos falando aqui de diferentes lugares do país, mas aqui na minha região a gente costuma chamar de síndrome de vira-lata, né? Que o brasileiro costuma rejeitar aquilo que é local, regional e valorizar mais o externo. Aí você falou dos americanos caucasianos e que isso poderia ter gerado um viés. Eu não acho que isso gerou um viés, pelo menos na percepção que eu tive a respeito da apresentação, porque a resposta não foi única, né? Vocês não encontraram um consenso ali nesse público, então isso não gera um viés na sua pesquisa. Ela não fica de forma alguma enviesada, isso não chega a ser um problema. Mas é isso, comentários a respeito desse artigo super legal que fala sobre propagandas nos jogos. Eu adoro jogos. Sim. Na verdade, a expectativa era o contrário. A expectativa era isso que você falou mesmo. A expectativa era que os jogadores e eles iriam valorizar mais as propagandas orientais, porque Ah, eu tinha entendido errado, então. existe uma crescente, um exotismo da cultura japonesa no Ocidente, em que eles veem os elementos de mídia japonesa como tipo mais únicos, como diferentes. Então, existia uma expectativa de que quando eles vissem as propagandas japonesas, eles não observarem elas como tão fora do padrão, como tão irritantes quanto eles sentiriam em uma propaganda de ocidental, em um jogo ocidental. Mas na Uhum, verdade não, o que a gente identificou foi que o principal fator não foi a origem cultural dos jogos ou a origem cultural das propagandas, mas na verdade continuou sendo a imersão que eles sentiam e quebrava a imersão que a propaganda dava em relação ao jogo. uhum. O E contexto com ali isso, de ser sutil, né? De que aquelas mais sutis e mais contextualizadas eram melhores aceitas. sim, e apesar de tipo, a maioria dos participantes realmente terem preferido as propagandas japonesas, eles não identificaram elas como de origem assim, cultural japonesa. Eles não identificaram elementos Uhum, japoneses e e a maioria deles tiveram que perguntar para identificar qual que era de uma propaganda japonesa e qual que era uma propaganda ocidental. E o principal fator foi que consistente foi a imersão e a principal a descoberta mais interessante foi que o que eles identificaram como mais imersivo e menos imersivo variava, até quando eles observavam menos propaganda, dependendo do participante. Então, por exemplo, o participante um ele observou propaganda A e B, e o participante 3 também observou propaganda A e B. Mas o participante um achou que a propaganda A era menos imersiva e por isso era pior do que a propaganda B, enquanto o participante 3 se identificou justamente o contrário, apesar deles serem de países opostos de propagandas diferentes. uhum. Interessante. Comentários, pessoal? E vocês pretendem continuar com essa pesquisa em novos estudos? É algo que eu planejo continuar no futuro, mas no momento não. No momento meu âmbito é marketing digital. Ah, tá. Teve alguma propaganda que vocês usaram como base? Eu entendi que era uma propaganda de jogo, mas Sim, teve alguma? Qual? a gente utilizou 9 propagandas diferentes
ahn, dividindo. Não, 9, 8. Não, não, tô falando errado. Tô confundindo o número de participantes. A gente usou 6 propagandas diferentes com 9 participantes. E a gente dividiu os participantes em trios. E 3 participantes observaram um par, 3 outro e 3 o último. Hum. Os primeiros, os Era primeiros, os primeiros 7 de propaganda foi Final Fantasy XV e Uncharted 3, dois jogos diferentes, em que eram elementos de propaganda ligados ao gameplay, aos inputs que os jogadores tinham que clicar, que estavam ligados ao jogo diretamente, com os elementos do jogo. O segundo set de propagandas foi foco de câmera, em que basicamente a câmera do jogo focava no produto e era a parte principal da cena. Só que o jogador não interagia com o produto diretamente. E o terceiro tipo de propaganda eram propaganda de jogos, todos eram propaganda de jogos de verdade, em que os produtos estavam lá com o objetivo de aumentar o realismo do ambiente. Por exemplo, cartazes cartazes em volta de um jogo de futebol ou marcas reais de álcool quando o jogador visita um bar. Uhum. Entendi. Tipo, no próprio jogo mesmo, né? Sim, Esse último. foram Sim, todos jogos de verdade. perfeito. Bem difícil, né, de arquitetar toda essa metodologia. E por que que vocês pararam com 9 participantes? Foi devido ao tempo limitado mesmo. Foi uma pesquisa feita para. Foi uma pesquisa feita em torno de uma disciplina. Então a gente teve Hum, 6 meses para fazer e elaborar. uhum. Porque como vocês tiveram bastante trabalho em selecionar essas propagandas, fazer essa divisão de grupos, talvez se vocês tivessem conseguido, né, mais grupos de participação, vocês teriam mais informação Sim, para comparar. Ou num estudo futuro você poderia utilizar essas mesmas propagandas, mas avaliando, tentando avaliar quantitativamente, né, e ter um público um pouco maior. sim. O objetivo em estudos futuros seria mais focalizar pelo menos meu objetivo seria mais focalizar os tipos de propaganda. Em vez de usar 3 tipos três pares de propaganda diferentes, focar Uhum, somente em um par, por entendi. exemplo. Ou pelo menos talvez mais propaganda, só que todas focadas no mesmo tipo. Ou seja, todas as Uhum. propagandas ligadas ao gameplay, todas as propagandas ligadas a realismo, assim por diante. Mas foi, Precisa mais mas, profundidade, né? Uhum. mas foi importante você fazer esse estudo com esses três tipos de propaganda, né? Porque, de certa forma, você tem um comparativo e vê qual vai ser a mais relevante. Para o próximo estudo, você fazer um aprofundamento, né? Sim, Exato, exato. Bem pontuado, Maria Isabel. É bem um estudo exploratório mesmo, né? Que ajuda a gente a começar a entender esse comportamento, começar a entender o campo, ver os desafios que vão ser enfrentados e como tomar essas decisões para os próximos. E desses três, qual tu percebeu mais relevante, assim, que teve um impacto maior? eu acho que a comparação entre os três foi mais importante, porque o, o que a gente mais identificou, acho que na verdade os objetivos do trabalho, o primeiro par foi o mais relevante, porque o primeiro par foi o que deu para identificar que sim, a imersão do jogador é importante, mas o que cada jogador identifica como mais imersivo varia entre pessoa. Isso foi importante. E o terceiro par também corroborou pesquisas anteriores que demonstram que a imersão e o realismo é um fator muito importante em propaganda dentro do videogame. Então, eu diria que foi mais a presença do terceiro ajudou a corroborar trabalhos anteriores, mas o primeiro par de propagandas, o Final Fantasy XV e o Uncharted 3, foi o que melhor representou a conclusão final. Bacana. Foram vocês que escolheram essas propagandas, elas já existiam? Sim, já existiam. Hum, muito bom. Mais alguma questão, alguma intervenção?
quiserem relacionar os trabalhos também, né? Falando um pouquinho entre eles. A nostalgia, ela pode relacionar com tudo, né? Qualquer coisa aqui, a gente evocar nostalgia. Seja na roupa, no jogo, na propaganda, a gente vai ter Eu estava acesso ao tentando evitar falar isso para não puxar muita sardinha. Mas eu consegui fazer muita associação com o sentimento da nostalgia, desde a utilização de usar, né, roupas de brechó, que, como tu citou também, carrega ali uma afetividade, né, algum tipo de memória, um significado do que simplesmente ir numa loja e comprar uma roupa nova. E a perspectiva dos jogos também, né, que entra muito em comunidades. E essa perspectiva de comunidades fortalece uma identidade, né? Que é Uhum. resgatada através da memória. E isso envolve muito a nostalgia. Uhum. Quando a gente decidiu fazer essa pesquisa e trazer a conexão social como mediadora, foi porque a gente viu alguns estudos, né, que fazem confirmavam essa relação, e de entender também que a nostalgia, de certa forma, ela reforça ali uma conexão, né? Um vínculo que você tem. Quando você joga algum jogo e você lembra de um costume que você tinha com alguém próximo, alguém importante da Uhum. sua família, né? Quando você utiliza uma roupa que foi de alguém que você conhece, que desperta ali um sentimento para você, né? Uhum. Então, a gente buscou fazer essa relação da mediação exatamente para identificar isso, né? Só que, contrariando o que estava publicado na literatura, esse estudo específico não apresentou essa relação de mediação, né? Mas Uhum. apresentou a relação, de fato, da nostalgia com a intenção de compra. Eu queria saber um pouco sobre esse estudo. É, O que é considerado a conexão social nesse contexto? A conexão social é essa conectividade que o indivíduo vai ter através de um objeto, né? Por exemplo, olhando ali para o contexto da propaganda da nova Kombi da Volkswagen, né? Uhum. Ali foi um comercial que deixou muito claro essa conexão, essa conectividade que as pessoas tinham, não só com o carro, a Kombi, mas com o que aquele carro representou em uma determinada época, em um determinado período, na vida das pessoas, né? Que a gente vê ali pessoas viajando, pessoas, mães amamentando, escovando os dentes, ou seja, mostrando ali que aquele produto não é só um produto a ser vendido que não tem um significado, carrega uma afetividade, né? Então, a conexão social tinha esse sentido nesse estudo, de trazer uma afetividade a um determinado produto, a uma determinada época. Hum, entendi. E então, mas na operacionalização da pesquisa, vocês tinham algum objeto ou algum contexto que evocasse essas É, categorias? isso foi uma coisa que a gente pontuou, né, em seguida, que no instrumento, quando a gente aplicou o instrumento, a gente aplicou a escala da nostalgia. Uhum. E para tentar fazer essa conexão, como a gente não tinha como mostrar um objeto ou mostrar uma propaganda, a Uhum. gente fez a pessoa, tentou fazer a pessoa lembrar de alguma coisa que remetesse a uma nostalgia, né? Que fizesse a pessoa sentir uma nostalgia, algum Uhum. produto, alguma memória. E aí, Uhum. talvez isso tenha sido um fator responsável para não Sim, para não demonstrar, né, essa essa mediação. relação. Uhum. É, pode ser. De repente,
você identificasse um público específico, né? Ah, por exemplo, quem consome a Kombi, né? Ou quem consome um produto vintage, Uhum. que já tem esse sentimento, né? É bem claro ali naquele contexto. Aí, essa conexão, porque a conexão, pelo que você explicou, ela é contextual, né? Daquele produto e da memória que a pessoa tem em relação àquele produto Exato. e à época que remete a ela. Então, me parece que isso pode ter sido um fator influenciando, assim. Sim. E o sexo é curioso, né? E isso foi outro fator também, porque nós imaginamos que pessoas do gênero feminino fossem mais emocionalmente ligadas, né, a um determinado tipo de produto, enfim, e que isso poderia fazer com que essa pessoa tomasse uma decisão de compra. Mas também foi visto que tanto o masculino e o feminino teriam ali respostas similares, né, com Uhum. relação a isso. O tipo de. Eu, Pode falar. só para concluir, eu arrisco dizer que, de repente, o masculino é mais nostálgico ainda. Principalmente quando a gente fala de desenho, de anime, de jogo, de amigos, né? Essa questão de resgatar a infância. Nos estudos que eu fiz, né, do Pokémon Go, voltados para entender a nostalgia, a maior parte é o público masculino que tem. Daí você vê os homens que são mais colecionadores, em geral, né? Tô falando aqui um pouco do Sim. senso comum também, que eu percebo mais homens colecionadores, mais homens interessados nessa aspecto de carros, né? De medalhas, né? Essas Isso. coisas. Isso. Não dava para identificar, tipo, um tipo de nostalgia, porque, como ela falou, tá muito ligado a nostalgia do homem relacionado ao hedonismo, né? A diversão, a alegria. Eu vi um artigo, vou ver se eu consigo achar ele, posso te encaminhar, que ele falava que a mulher, a nostalgia dela está mais ligada sobre a questão de relacionamento, né? A Uhum. questão, Família, né? Mais é, afetiva. a questão de laços, de vínculos. E o Uhum. homem, a memória dele está mais ligada à questão de diversão, à questão de prazer, entendesse? Muito legal. Deu para identificar algum tipo assim de como realmente era a nostalgia de cada um, estudo. Não deu porque o nosso estudo foi um estudo quantitativo, Ah, né? foi Então, mesmo. era um instrumento ali de itens que a pessoa ia marcando ali. Mas eu, inclusive, enxergo que a nostalgia é um fenômeno que cabe muito de ser estudado numa pesquisa qualitativa, né? São feitos muitos experimentos no âmbito assim da área da nostalgia, onde se passa uma propaganda, onde se bota um cheiro, onde se mostra algum tipo de objeto retrô e vintage. E existem algumas escalas para mensurar a nostalgia, mas estudos qualitativos têm poucos ainda. E aí eu enxergo isso, inclusive, como uma grande lacuna para a gente tentar entender de fato em profundidade, né, o que é que de fato traz, evoca esse sentimento nas pessoas, né? Inclusive, nessa questão da nostalgia, a gente está desenvolvendo uma pesquisa que é justamente a gente envolve a nostalgia com os mascotes de marca, né? Todo tipo de mascote, seja aquele mascote de desenho animado, de animais, ou mascote mais antropomórficos, né? Mais parecido com o que hoje a gente chama de virtual influencer, ou aquele mascote que é a pessoa mesmo, com aquelas publicidades emblemáticas que a gente tinha nos anos 90, né? Que remete até hoje essa nostalgia e essas lembranças que muitas vezes algumas marcas estão trazendo de volta para justamente trazer esse sentimento e tentar reviver aquele sucesso que as publicidades de antigamente tinham, que hoje não estão com tanta força. Né? Hoje a gente vê muitas publicidades a partir dos influenciadores digitais,
mas a gente está trazendo essa nostalgia justamente também trazendo essas mascotes na publicidade, na televisão, nas mídias tradicionais, como era tão forte nos anos 80 e nos anos 90. Então, assim, trabalho também a questão de nostalgia, o nosso trabalho é qualitativo e a gente está tentando trazer dessa forma, né? E eu vejo que envolve muito uma questão geracional, né? A Isso. gente vê assim que a geração dos anos 80 e 90 hoje está vindo muita coisa, né? De produtos, hábitos, músicas, bandas, momentos ali, exatamente para resgatar essas memórias dessa geração que, né, viveu ali aquele período também. E isso acaba influenciando a geração atual, né, que não viveu aquele período. E Uhum. Então é é uma coisa que, as fotos junto com os singles que eram tão fortes nas propagandas. sim, E se hoje a gente pegar de alguma marca como o Guaraná Antártica, a gente ainda lembra do single do Guaraná Antártica lá nos anos 90. Então a gente Uhum. está trazendo também esse tipo de nostalgia que foi forte e que eu acredito que hoje as coisas estão tão rápidas, né? A publicidade está tão rápida, os vídeos curtos, né, que estão dominando. Mesmo assim, mesmo com os vídeos curtos, a gente pode conseguir trazer uma publicidade, uma propaganda para esse público da geração Z, mas com um toque do que eram as publicidades antigamente, para que exato. marcado na mente. Que legal. Aí, então, já temos estudos no forninho, investigando mais a nostalgia. Bacana, parabéns. O que mais, gente? Ah, uma outra coisa que eu anotei aqui é um comentário que você fez lá no final a respeito do nível de instrução, a escolaridade, né? Você falou, todos já têm ali um nível de graduação, de universidade, e que isso pode ter interferido ou positivamente, né, na compreensão da nostalgia. Eu fiquei me perguntando se de fato isso é relevante, porque talvez uma pessoa menos instruída, por mais que ela não saiba, às vezes, nomear, ou às vezes a profundidade disso na memória dela, mas ela tem esse sentimento, né? Talvez a nostalgia seja mais o que a pessoa sente do que o que ela Sim. tem de consciência daquele conceito. Sim, a observação que a gente pontuou foi no sentido de compreender o que estava posto no instrumento, né? De Uhum, ler e entender de fato o que está ali no instrumento. Porque quando a gente pega o instrumento, a gente não consegue, a gente não pode, né? Digamos assim, adaptar explicar. uma Uhum, frase para uhum, que fique mais claro, para que aquela pessoa possa entender. Então, foi mais uma uhum. observação que a gente pontuou nesse sentido, mas eu Entendi. entendo a colocação de que realmente a nostalgia é algo interno, né? Intrínseco. É. E esses estudos qualitativos, talvez para esse público de menor instrução, eles vão ser bastante úteis também, né? Para entender Sim, diferentes públicos é. na avaliação da nostalgia, na identificação dessas memórias, nas emoções que estão relacionadas a ela. Isso. E entender outros pontos mesmo, né? Porque, assim, por exemplo, eu tive um respondente que ele me disse, Tice, eu me considero uma pessoa nostálgica, mas não necessariamente eu vou querer revisitar um lugar ou vou comprar algum produto que me lembre alguma coisa, porque pode ser que aquilo ali me deixe triste. E eu não quero reviver, eu quero ter a lembrança boa aqui que eu tenho. Então, é interessante até para que a gente possa entender as várias dimensões aí que podem surgir, né, do indivíduo, da percepção do indivíduo. Uhum. Fica aí a... Ele é mais melancólico, né? Um nostálgico Isso, melancólico. exato. Eu teve uma participante que ela tinha uma blusa que ela queria muito na época da faculdade, só que era muito cara. Ela não comprou. Mas ela Uhum. vivia sonhando com essa blusa. Aí, anos depois, ela achou no brechó. Ela Olha. comprou
E ficou com ela por causa que lembrava essa nostalgia, né? Que ela tinha aquele desejo, aquele Uhum. sonho de ter a blusa. Ela disse, não deu 2 meses. Ela dentro do meu guarda-roupa que eu dei, porque não fazia mais sentido para mim. Olha só. Então, realmente, ver qual é o nível da nostalgia, como ver essa lembrança, né? Como Ah, ela, como ela é utilizada ou não, né? sim, se às vezes ela não tivesse comprado, ela ia ficar a vida inteira com essa memória de que Uhum. era um desejo dela, né? E que guardando isso, que resgatava toda aquela época. Ela comprou e ficou 2 meses. Aquilo Rebelde passou, mesmo. né? Não, não, uma questão importante aí, a identidade, né? Não se encaixava mais na identidade dela Não. naquele momento, embora trouxesse a memória, a partir do momento que ela consumiu, ela percebeu que a identidade dela tinha mudado e não, esse produto não se encaixava mais nessa Mas na nova vida pessoa. dela. Muito interessante. É muito interessante. Eu penso assim, uma coisa que me dá muito nostalgia era a novela Rebelde, né? Acho que foi um sucesso, assim. E, tipo, mesmo que fizesse uma propaganda forte, eu nunca mais usaria aquelas roupas, nunca mais botaria a estrelinha da Mia na testa, Aham. porque realmente traz nostalgia, mas não faz mais sentido, né? No dia de hoje, na Uhum. nossa vida. Isso. Legal, né? A gente tentar entender até que ponto a nostalgia é só uma memória positiva, só traz uma lembrança de uma época boa, né? E até que ponto ela tem potencial de promover o consumo novamente daquele produto ou serviço associado. Ser revivida, né? Isso, bem interessante mesmo. E eu acho que se a gente for falar da identidade do consumidor, da construção, né, do eu, do Belk lá, que fala do Extended Self, a gente pode encaixar os 3 artigos nesse contexto, né? Falando da identidade, né? A identidade que a pessoa constrói por meio do consumo das roupas, e mesmo das roupas de segunda mão, de brechós, isso é também uma construção. A gente falou da história da roupa, a gente falou daquela roupa desejada, né? Que a pessoa vê ali, às vezes por estar usada, essa pessoa vai ver um significado ainda maior que vai associar a identidade ou essa identidade associada ao valor social que vocês comentaram, ao valor da conscientização ambiental também, né? Eu estou consumindo porque eu tenho esse consumo sustentável, então isso reforça a minha identidade. Né? O consumo, ele serve para isso, né, gente? Fora o consumo utilitário, né, aquele que a gente precisa para sobreviver, tudo mais que a gente consome é para reforçar nossa identidade, seja por meio das experiências ou dos significados que são associados àquele consumo. A propaganda é a mesma coisa, né? A percepção a respeito das propagandas associadas aos tipos de jogos, talvez, Bruno, o gosto ou a percepção em relação ao jogo, isso tem muito no universo dos jogadores, né? Ah, eu gosto muito de FIFA, eu detesto eu acho que nem existe mais, né? Aquele outro rival lá do FIFA. Ou, eu gosto muito do Final Fantasy, eu não gosto do Fortnite, sei lá. E aí o tipo do jogo, ou o jogo em si, ele já traz essa memória do gosto ou não gosto, e isso vai, se a propaganda tiver ali dentro, isso vai carregar muito a identidade daquela pessoa. Sim, a gente identificou alguns elementos de nostalgia, principalmente nos jogos que eram as propagandas relacionadas ao realismo. E em que eles identificavam como mais imersivos, e portanto gostavam mais das propagandas, as propagandas que eles conseguiam associar elementos da vida deles, que eles lembravam da infância. Por exemplo, teve um participante que gostou da propaganda mais do Axe Body Spray, do desodorante, porque ele lembrou da adolescência dele. Ele pensou que provavelmente quando o jogo lançou foi na época que ele era adolescente, em que isso era muito popular, que eles usavam isso nos lugares de trocar de roupa, assim por diante. Uhum, uhum. Isso, então, esses aspectos da construção da identidade, eles estão presentes, né, em diversos universos de consumo.
E da nostalgia, no artigo da nostalgia, totalmente, né? A nostalgia é a materialização dessa identidade desejada, né? Dessa identidade ao mesmo tempo lembrada e ao mesmo tempo desejada, que é a ideia lá, se vai impactar ou não nesse consumo. Então, embora bastante diferentes, de temas diferentes, a gente pode relacionar, né, os três trabalhos, trazendo esse impacto direto no comportamento do consumidor e sendo mediado por essas questões de significados culturais, da identidade, identidade do indivíduo, a identidade social, o contexto que esse indivíduo está. A gente falou aqui de sexo, né, de diferenças de sexo, ou até mesmo diferenças de gênero, né, que são questões mais profundas ainda, né, do ponto de vista de pesquisa, de diferenças de nível de instrução ou de escolaridade. A gente falou de diferenças contextuais de região também, né? Porque a gente tem estudos, agora eu não me lembro, é Paraíba, de uma cidade específica do polo, têxtil, Pernambuco. Pernambuco, perdão. A Exalc é Piracicaba, São Paulo? Sim. Piracicaba. Quase fui professora aí na Exalc. Quase nada, mentira. Me inscrevi num concurso e entrou a pandemia, esse concurso nunca existiu, então não fui fazer. E Piracicaba, uma cidade aqui do estado de São Paulo. E o outro é da onde? Da Ticiane? Fortaleza, Ceará. Olha só, beleza. Que legal. Bacana, gente. O que mais? Alguém quer fazer mais algum comentário? Contribuir de alguma forma? Fazer alguma conclusão, algum fechamento? Não? Eu queria só relembrar vocês, eu vou pedir para o Emerson ou para a Aline colocar o link de avaliação da sessão novamente, para vocês lembrarem de avaliar. Agradeço demais a participação de todos vocês, agradeço a contribuição por meio dos trabalhos, por meio das interações. É bastante válido a gente trocar essas experiências, né? E com isso os nossos trabalhos vão ganhando insights, a gente consegue gerar novos grupos de pesquisa, né? Já recebemos aqui alguns artigos, algumas ideias a respeito do que fazer em próximos trabalhos, então eu penso que é esse o objetivo do evento, né? A gente trazer o nosso trabalho para que a gente possa ter contribuições e discussões que vão enriquecer tanto a nossa carreira, a nossa condução de pesquisas, quanto o trabalho em si e o desenvolvimento daquele tema em específico. Então, agradeço a todos, desejo uma ótima sequência de semana, ótimas construções de pesquisas para vocês. Não sei se a gente se vê alguma vez na vida de novo, espero que sim. Obrigada pela presença, pela participação. E é isso. Se alguém quiser fazer algum comentário, estamos por aqui. Um abraço. Só agradecer também a atenção de todos. Boa semana, bom congresso, né? E até mais. Agradecer também a todos, todas as contribuições e também de ter o privilégio de assistir às apresentações dos colegas, o desenvolvimento das pesquisas e que enriquece também tudo que a gente está trabalhando nesse decorrer dessa vida, dessa carreira acadêmica. Agradecer, né, as ideias, os novos temas que foram dados, né? Ideias para novos artigos. Esse é um momento muito importante para a gente, né? Um momento de acolher novas visões, novos pensamentos, né? De criar ideias. Muito obrigada, pessoal. Obrigada. Obrigado, gente. Obrigado, pessoal, então, pela participação e pelos artigos.
Foi muito bom participar. Muito obrigado a todos. Então, tchau, obrigada. Boa Até semana. mais, gente. Tchau, tchau. Fiquei sozinha assim. Tchau.